Gente, eu sou psicóloga, né? No Brasil, eu exerci como psicóloga no meu consultório, numa jornada linda por mais de uma década e tive muitos resultados. As pessoas que vieram até mim, muitas delas estão aqui nessa live conosco hoje, né? Mas como eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu não exerço aqui a profissão de psicóloga, né? Mas eu fiz uma formação na Florida Christian University, em Orlando, como coach integral sistêmico. E é com essa formação que eu vou entregar a vocês hoje muitos desses conteúdos. É claro, uma vez psicólogo, a gente é sempre psicólogo, porque você aprendeu, você desenvolveu, você somou na vida das pessoas e na sua própria vida, então não tem como a gente abrir mão desse título, uma vez que faz parte da nossa personalidade, né? Uma profissão. Então, a minha entrega para vocês é com toda a bagagem da psicologia e também com a bagagem de coaching, né? Eu somei os dois conteúdos para entregar para vocês hoje. Ontem, no início da série, que foi o primeiro dia, nós falamos sobre identificar suas memórias. E a gente falou muito sobre a infância, sobre as 7 necessidades básicas que uma criança tem e que precisa que essas necessidades sejam supridas, porque com essas necessidades supridas, que a criança ela se torna um adulto autossuficiente, um adulto que tem condição, né, de realmente entregar todo o conteúdo que ele aprendeu, desenvolveu e absorveu. Então, hoje nós vamos falar sobre como ressignificar essas memórias. Por quê? Porque existem algumas memórias que foram disfuncionais na nossa infância, né? Nós não estamos aqui com a intenção de culpar os nossos pais, até porque nós entendemos que eles fizeram o melhor que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Mas nós estamos aqui exatamente para ressignificar essas memórias que, por melhor que fosse a intenção deles, foram memórias disfuncionais. Então, nós vamos hoje conversar um pouquinho a respeito dessas memórias disfuncionais para que vocês consigam ressignificar essas memórias, né? Então, o que acontece? Essas memórias disfuncionais que nós retemos desde a nossa infância e elas vêm conosco, elas continuam na fase adulta, elas atrapalham o nosso desempenho, né? Elas atrapalham o nosso desempenho. Então, o que a gente precisa fazer, Mônica? A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender isso, que os seus pais e os meus pais, eles jamais se comportaram de uma maneira em que eles tivessem a intenção de nos prejudicar, né? Com certeza absoluta, eles erraram e erraram muito, assim como nós, alguns de nós que estamos aqui, que somos pais, também erramos. Então, a primeira coisa é essa, identificar que seus pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E a segunda coisa é decidir se você quer, o que você quer de fato fazer com isso, com essa informação, com esse conteúdo, com essas memórias. Se você decidir permanecer com essas memórias, elas vão continuar disfuncionais aí, né? E você vai continuar vivendo com essa dor, com essa mágoa, com esse ressentimento. Ou talvez você nem identifique que essa dor exista, que essa mágoa exista. Talvez você nem identifique. Sabe por quê? Porque, de repente, foi algo assim, tão pesado, foi uma memória tão disfuncional que o seu cérebro ele se encarregou de esconder lá num cantinho, num quarto bem escuro da sua mente, que a gente chama de inconsciente. E ficou lá, e tá lá.
Porém, você se comporta de algumas maneiras que são maneiras disfuncionais, que trazem resultados disfuncionais. E aí você não consegue saber o porquê que esses resultados disfuncionais estão aparecendo, né? Então, a segunda coisa é decidir o que você quer fazer com isso. Se você decidir assim, olha, eu vou culpar os meus pais porque eles fizeram isso comigo. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Se você continuar culpando seus pais, você não se autorresponsabiliza pelo que você pode fazer hoje com isso. E é aí que mora o perigo, sabe por quê? Porque a gente pega todo o poder que nós temos de mudar toda a nossa história e a gente entrega para o passado, sendo que nós estamos vivendo no presente. Então, o que nós podemos fazer com isso? Que é uma memória, mas que hoje nos atrapalha. Nós podemos olhar para isso com um olhar diferente. Meus pais são culpados por tudo que aconteceu, por tudo que aconteceu na minha vida. Ok, então eu decido perdoar meus pais, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham, e eu decido daqui para frente continuar a minha vida, seguir em frente. Se você tem dois caminhos, ou você decide caminhar olhando para trás, carregando essa dor, ou você decide caminhar olhando para frente e se posicionando no presente. Por isso é que presente tem esse nome, né? Porque quem é de nós que não gosta de ganhar um presente, por exemplo? Então, quando a gente decide perdoá-los e a gente decide dar continuidade na nossa vida olhando para o presente, o que acontece? Nós percebemos que tudo, sem exceção, tudo que aconteceu na nossa infância contribuiu para nós nos tornarmos quem nós somos hoje. Então, todos nós nos tornamos quem nós somos hoje por causa da nossa história de vida. Foi a nossa história de vida que nos trouxe até aqui. Então, é tudo que eu sei que me trouxe até aqui. Agora, também tem um detalhe muito importante. É tudo que eu ainda não sei que vai me levar para o próximo nível. Então, é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Porque eu quero entregar para vocês uma estrutura em que vocês possam entender como essa estrutura emocional foi construída e como você pode ajustar, realinhar, potencializar a sua estrutura emocional. Então, esses são os passos fundamentais. Você decidir olhar para frente e dar sequência à sua vida, ok? Quem comanda? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda aqui no chat para mim. Responde aqui no chat para mim. Quem comanda o barco da sua vida? Quem comanda o barco da sua vida? Quem é o comandante do barco da sua vida? É você que está no leme ou tem alguém que está no leme por você? Pensa bem. É claro que se nós estamos... Eu sempre gosto de fazer uma dinâmica muito legal com os meus clientes, né? Então, eu falo assim, olha, tenta pegar essa pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha é uma pedrinha que representa o amor, né? Então, tenta pegar essa pedrinha aqui. Tenta pegar, tenta. Você não vai conseguir. Porque você está tentando, né? Então, assim, coloca amor nas minhas palavras. Mas tudo que a gente quer, a gente tem que tomar uma decisão. Eu decido fazer isso. Não importa qual é o plano. O plano de como fazer vem depois. Você só precisa tomar a decisão primeiro. Eu decido comandar o barco da minha vida. Então, quando você decide comandar o barco da sua vida, você vai estar no leme. E aí você vai pagar o preço por aquele plano estratégico que você vai criar para chegar até lá. Algumas pessoas responderam aí, sou eu que comando o barco da minha vida, né? Então, olha bem, se você comanda o barco da sua vida, muitas vezes a gente sabe que nós não estamos no controle dos mares, que podem ser revoltos, né? Os mares podem ser revoltos, podem vir tempestades, podem vir ondas gigantescas.
e a gente não tem controle sobre isso. Mas nós temos controle sobre o barco, sobre o leme da nossa vida. E nós vamos estudar, nós vamos utilizar, nós vamos nos empenhar e se apropriar de todo o conhecimento necessário para conduzir bem esse barco, não é verdade? E como que a gente faz isso? Através dos mapas que vão nos conduzir até onde nós queremos chegar, através das técnicas e ferramentas que nós vamos utilizar para conduzir esse barco até o nosso objetivo. Agora, vocês concordam comigo que nós só temos como conduzir esse barco, apesar de ter todas as ferramentas, todo o conhecimento, ter o mapa, se nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar? Então, essa é uma decisão muito importante. Você precisa decidir onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Se você souber qual é o seu objetivo, e se você não sabe, eu vou te fazer um desafio agora. Você precisa saber. Você precisa construir o projeto da sua vida. Gente, esse é meu amigo Ivan Tramontina, é psicólogo também. Vou deixar ele se apresentar, porque aí ele vai falar melhor sobre ele, mas é um amigo muito querido. Hoje nós recebemos uma mensagem, quando a gente postou o convite para a live de hoje, teve um amigo, o Ricardo, ele escreveu assim: nossa, a gente não pode perder essa live, porque o Ivan é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. E foi muito bom eu ler aquilo. E eu acho que o Ivan também sentiu o coração dele massageado, porque não tem coisa melhor do que a gente se sentir amado, né? Admirado, elogio, né? Respeitado. É tão gostoso. E a gente sabe quando é sincero, né? Então, esse é o Ivan, gente. É uma das melhores pessoas que o Ricardo conheceu, que eu também conheci, e que eu tenho certeza que tem muitos aqui na live que também vão ter essas certezas, que ainda não conhecem o Ivan. Então, agora eu vou deixar você se apresentar. Obrigado, Mônica, e obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, né? É um prazer, tá? Eu me sinto humilde e eu começo a me lembrar, assim, né? A Mônica falou de quanto a gente se conhece desde do ano 2000, quando mudei para Vitória, e a gente era vizinho de apartamento, e foi uma época muito boa na nossa vida, eu sei que da Mônica também. E para mim é bom falar sobre esses assuntos que a gente está falando hoje, são assuntos extremamente importantes na época que a gente passa, né? A gente percebe como tem aumentado muito a necessidade da gente vencer a si mesmo, né? Eu gosto muito das escrituras, fala que aquele que é um bom conquistador, aquele que conquista a si mesmo, né? Em outras palavras está assim. E a gente precisa mesmo de relembrar, de falar sobre isso, de procurar o autoconhecimento, porque é a chave de tudo. Muitas vezes a gente pensa que se conhece, Mônica e pessoal, mas a gente realmente não se conhece. E quanto mais instrução, quanto mais assunto a gente tem sobre isso, mais a gente aprende, né? E mais a gente sabe o porquê que mais a gente entende por que a gente age ou reage de alguma forma. Então, assim, me sinto muito privilegiado de ouvir a Mônica falar sobre isso e também fazer parte aqui dessa conversa com vocês, né? Para a gente identificar algumas coisas, entender um pouquinho da maravilha do nosso corpo, da nossa mente, e poder saber como tomar rédea da situação, como mudar e condicionar muitas coisas para que a gente, então, tenha mais sucesso na vida. Ai, obrigada, Ivan. Para mim que é um privilégio estar com você nessa noite. A Flávia, ela está falando aí, a Flávia Cascais, né? Ela está lá do outro lado do oceano. Lá já é mais de meia-noite, 11 e pouco da noite, acho que 11h30 da noite agora. Mais ou menos isso, eu não sei exatamente, mas o fuso horário é bem diferente. Ela está falando que maravilha que é a internet, que dá a gente o privilégio da gente estar com as pessoas que a gente ama, aprendendo novos conteúdos, revendo alguns conceitos, né? É isso mesmo, é uma bênção, né? Ter a internet como nossa aliada para a gente poder entregar conhecimento, colaborar, contribuir com a vida das pessoas. E com a da gente também, porque quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, né? Mais a gente aprende, mais a gente entende. É incrível. Porque uma coisa...
Eu Desculpa. vejo assim, né? Ter o conhecimento é importante, mas assim, não é tudo. Eu acho que ele é básico porque a gente sabe a direção que deve tomar. Mas somos falhos, né? A gente acaba tendo nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas incapacidades, e nem sempre a gente consegue agir. Mas eu acho que é para isso que serve, né? Isso que você está fazendo, e te parabenizo demais assim por essa iniciativa de primeiro passar o conhecimento e depois a motivação para a gente seguir no caminho certo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito bom. Enquanto você não entrava, eu estava falando um pouquinho com eles, com o pessoal aí, sobre essas memórias disfuncionais, que às vezes paralisa a gente. Às vezes nós nem sabemos que temos memórias disfuncionais, a gente só se comporta e a gente percebe que o resultado do nosso comportamento não é saudável, não é positivo, mas a gente nem sabe o porquê disso, né? Então, eu estava falando para eles que a gente precisa aprender a olhar para o passado e deixar o passado lá no passado. É muito difícil fazer isso, porque isso faz parte da gente. Então, não dá para pegar a borracha e apagar, né? Inclusive, mais para frente, uma das lives, eu vou falar sobre isso. Mas é muito importante quando a gente se concentra no presente. Isso é uma das decisões mais importantes que nós podemos tomar. Se concentrar no presente e olhar para o passado, pensando que o passado agregou valor à nossa vida. Que hoje nós nos tornamos quem nós somos porque o passado contribuiu para essa personalidade que nós temos também, né? Se nós somos resilientes, se nós somos resistentes, ou se nós somos frágeis, sensíveis, tudo contribuiu para o bem. Ontem eu falei essa escritura que eu amo tanto. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então, mesmo que a gente não goste muito da nossa história de vida por alguma razão, que a gente tenha algum motivo triste ou algum motivo que, assim, que não para nós não foi um presente da vida, mas foi talvez um desalento, a gente tem que colocar nossa confiança em Deus, porque eu acho que essa angústia, que Deus tem o tamanho da nossa angústia, né? Só Ele pode se encaixar exatamente nesse vazio que existe em todos nós. Que por mais profissionais que nós sejamos como psicólogos, como coaches, como profissional da saúde, alguns casos a gente não consegue ajudar, porque é a pessoa mesmo que precisa fazer essa busca e é uma busca por ela também, né? Por identificar quais são as potencialidades dela, quais são os desafios que ela precisa enfrentar para crescer, né? E uma coisa, Mônica, pensando também nisso, né? Dias atrás eu vi uma frase muito interessante que ela fala mais ou menos assim, né? Que a gente não consegue controlar as coisas que acontecem com a gente. Mas o segredo é a gente saber controlar nossa reação diante das coisas que acontecem. Isso. Então, outra coisa também é, se a gente tem uma vida esperando não ter situações adversas ou difíceis, a gente vai ficar muito frustrado. Porque tentando fazer tudo certo na vida, elas acontecem. Sem então, dúvida. eu percebo assim que a chave de tudo é a gente saber que tem essas situações e algumas delas são devastadoras. Algumas podem tirar o nosso chão de uma forma assim que a gente questiona até Deus, nossa vida e até tudo que a gente às vezes passou, porque podem ter situações que são muito difíceis. Sim. Mas quando isso acontece, quando essa situação está fora do nosso controle, quando a nossa reação a elas é muito difícil, a gente não consegue, não tem vergonha nenhuma a gente pedir ajuda. Né? Sem dúvida. Porque a gente vai passar por elas, e a gente precisa passar por elas, porque é elas que nos tornam fortes. Então, eu não estou rogando praga e não estou dizendo que só vai ter desgraça na vida. Mas a vida é feita de dificuldades, é feita de oposições, de barreiras. E algumas vezes a gente não tem. A gente passa bem, tá tudo bem. E por isso que é tão bom, é porque é de vez em quando só que a gente tem esses momentos. Porque a gente venceu. E logo depois a gente se prepara para outras. E a gente conhece histórias de pessoas que às vezes têm uma vida muito boa e têm muito sofrimento, porque elas não têm objetivo, não têm o ideal, não têm por que lutar. Então, eu acho assim, é importante a gente ter a ciência de que vamos ter dificuldades. Vai acontecer. Algumas são muito difíceis.
E a gente, assim, eu acho que na vida uma vida sábia é se preparar para momentos difíceis que vão acontecer. Então, cada um tem alguma ferramenta, alguma coisa que pode fazer para enfrentar momentos difíceis. E se você está muito preparado e vem uma que sobrepuja isso, busca ajuda, não tem problema nenhum. Sem dúvida. Que seja um profissional, que seja um amigo, que seja um familiar, uma pessoa de confiança, um líder da igreja que você tem, um psicólogo, um coach, e eles podem ajudar muito, né? Sem E a dúvida. gente sabe também, né, Mônica, que existem momentos que a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. É uma pena, é duro, mas a gente vai sofrer. Mas quanto menos, melhor, né? É. Eu sempre costumo pensar assim, nos meus momentos de sofrimento. Não gosto deles, não, sabe? Não gosto de nenhum deles. Mas eu sempre costumo pensar naquela analogia de que o ouro, quanto mais ele passa pelo fogo, mais refinado ele se torna, mais valor ele tem. O diamante é da mesma maneira. O diamante, ele é preto, né? Ninguém diz que o diamante é diamante quando tira ele da onde ele está, da natureza. Mas de tanto ser lapidado, ele emite o brilho que de fato ele tem. E eu acredito que nós, como filhos de Deus, porque eu acredito que eu sou uma filha de Deus e que Deus quer me refinar ao máximo para que eu possa realmente voltar à presença dele, para que eu possa contribuir com a existência e com a vida de outras pessoas ao meu redor. E eu não consigo entregar o que eu não tenho. É impossível, ninguém dá aquilo que não tem. Então, a dor, ela é necessária, porque é só através da dor que a gente é lapidado. Infelizmente, essa é uma verdade dura, mas é verdade. Quando tá tudo um mar de rosas, quando tá tudo muito bom, não existe aprendizado ali, só existe o desfrute. Agora, o aprendizado vem na hora da dor. A lapidação vem na hora da dor. Então, eu sou grata pela dor que eu passei na minha infância, que eu acredito que todos nós passamos, todo mundo que está aqui com a gente tem uma história de dor, tem uma experiência de dor, tem memórias disfuncionais. Mas o que eu procuro fazer com as minhas dores? Eu procuro fazer isso, validá-las, pensando que foram elas que me tornaram quem eu sou, né? E olhar para frente, pensando o que eu posso fazer com isso, né? O que eu posso fazer com essa dor? Eu posso ser mais sensível ao outro, eu posso ser mais empática, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ter um olhar mais clínico de perceber coisas que antes de passar por alguma experiência dolorosa eu não tinha. Então eu penso que é isso, que nós precisamos lidar com a dor como algo que é necessário, é importante para a nossa vida, mas não ficar sofrendo, não ficar se lamuriando, né? Claro, vai ter aqueles momentos que você deve chorar, sim. E amanhã nossa live vai falar disso. Inclusive, que o choro é extremamente importante para tirar de você essa dor, fazer com que ela seja expelida, né? Claro que a gente vai ensinar algumas técnicas amanhã, a gente vai falar disso, vai se aprofundar mais, mas ela é importante, sem dúvida ela é importante. A gente precisa seguir com ela ou deixá-la para trás, lá no passado. Se você não consegue seguir com ela, deixa ela no passado. Em algum momento da sua vida, eu acredito que você vai entender que teve um propósito, né? Assim, Ivan, o que você acha? Eu acho que, pensando nisso também, e numa das coisas que pode fazer parte desse processo, é não querer passar por essa dor, né? E é comum a gente não querer passar porque ela não é gostosa, como você mesmo falou. E existe um processo que é a da autossabotagem, né? Muitas vezes, porque assim, a gente tem algumas escolhas. Quando você está passando por um momento difícil, ou você fala, eu vou encarar, eu vou bater no peito e vou seguir, mesmo que eu busque a ajuda de um monte de gente, e eu vou passar por isso, eu vou... Ou você pode se recolher, fugir de tudo, de todos, e ficar num cantinho ali, que na verdade não passa muito, mas assim, é uma saída. Então, a autossabotagem, ela pode acontecer, Mônica, de uma maneira muito perigosa, né? Quando você está passando por isso, você procura ajuda e as pessoas, às vezes, não têm muito jeito para falar com você. Elas não têm, assim, às vezes, a sensibilidade ou o cuidado para falar. Algumas só dão algumas orientações, você tem que fazer isso e tal.
E a gente pode até falar, ah, mas fulano é grosso, fulano ele falou isso, mas ele não, o psicólogo que falou comigo, ele não foi tão gentil comigo, ele, porque às vezes o psicólogo dá uma chamada, ele pode, ou então amigos, né, líderes Sim, podem falar. sim. Então, ao invés da gente se recolher, porque a gente já está sensível, né, está passando pela dor, e às vezes alguém fala de um jeito, eu reconheço que é mais difícil. Só que se a gente abandonar aquele caminho que vai nos ajudar e você se recolher, se esconder, aí você não cresce, né? Então a Exatamente. dor, ela. E assim, você falou do refinamento do ouro e tal. Qualquer substância, qualquer coisa, eu não conheço algo que fica melhor só por ficar parado, né? Não sei, talvez tenha um vinho, mas tem um processo e tem uns anos. Mas existem outras coisas, e a maior parte delas, para alguém crescer na vida, tem que estudar. E estudar não é fácil. Você sentar na sala de aula, você passar por tudo aquilo, privar tempo com sua família é muito difícil, mas vale muito a pena. Sem Vale muito a dúvida. pena. É verdade, é desafiador. E assim a gente precisa fazer com a gente também, né, Ivan? Olhar para dentro da gente e se estudar. Mas não é uma prática muito fácil de fazer, até porque quando a gente olha, a gente esbarra na dor e ninguém quer esbarrar na dor, então a gente tem a tendência a recuar. Mas quando a gente mergulha e você mexe lá naquela dor para remover todas as infecções emocionais que estão presentes lá, uma hora essa dor vai se tornar uma cicatriz, essa ferida vai se tornar uma cicatriz. E você vai olhar para ela e vai dizer, doía muito, agora eu já olho para cá com um olhar diferente. Você ressignificou. Então, o Rick Caetano, ele está perguntando, é saudável tentar esquecer a dor ou o mais certo é tentar ressignificar? Assim, ó, na minha opinião, mas eu quero que o Ivan dê a opinião dele também. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa olhar para essa dor. Olhar para essa dor, chorar essa dor, né? Sentir essa dor. Porque uma dor, ela faz parte de um luto também. Então, é um processo, como o Ivan falou. Depois que você olhou para a dor, depois que você chorou a dor, você se pergunta, o que é que eu quero fazer com isso? Né? Que significado isso pode trazer para a minha vida e o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Eu vou permanecer olhando para essa dor, chorando essa dor e sofrendo essa dor, ou eu vou pegar essa dor e vou ver o que eu posso aprender com essa dor e vou seguir em frente, olhando para as novas possibilidades que eu tenho, olhando para dentro de mim e pensando quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, que competência e que habilidade surgiu a partir do momento dessa dor? Porque aí você valida essa dor, né? Então, Rick, eu fiz assim algumas vezes com as minhas dores. Eu olhei para elas, chorei as dores, mergulhei nas dores e depois eu me ergui e pensei, ok, dói ainda, vai continuar doendo, talvez nunca pare de doer, mas o que é que eu vou fazer com essa dor? Eu vou contribuir. Eu vou usar a força que eu tenho, que veio dessa dor, para ajudar outras pessoas. Então, é por isso também que eu estou aqui. Esse projeto surgiu de uma dor. Eu não vou falar dessa dor hoje, mas talvez em algum momento eu fale. O Ivan conhece muito bem. Tem algumas pessoas aqui que são amigos mais próximos que conhecem também. Mas é uma dor profunda, que me paralisou por um longo período de tempo, mas depois eu comecei a olhar para essa dor e pensar que eu poderia fazer dessa dor um alívio para outras dores de outras pessoas. Então foi daí que surgiu esse projeto. Como potencializar você que está aí do outro lado da telinha para se sentir mais feliz, mais potencializado, para ter mais amor próprio, para se conhecer melhor e para, com esse autoconhecimento, você se autodesenvolver e potencializar outras vidas. Então, gente, de uma dor, sempre me chama a atenção algumas postagens que o pessoal faz no Instagram, no Face, de flores ou de brotos de árvores que nascem a partir de uma árvore que foi cortada, que foi podada, e tem um brotinho ali. Você vê que era uma árvore frondosa, forte, com caule enorme, com raízes profundas. E aí a árvore foi cerrada, a vida dela foi ceifada,
mas tem um broto ali que está nascendo novamente. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa vida, por mais difícil e complicada que ela esteja, por mais dolorosa que sejam nossas memórias, a gente tem que olhar para isso e ressignificar, diz respeito a que entrega que você vai fazer a partir disso, né? Porque a gente não consegue mudar o passado, né, Ivan? Quem me dera se a gente conseguisse voltar lá e mudar tudo, fazer uma história linda como a Disney faz. Mas não é assim que acontece. Mas a gente pode mudar o resultado final. A gente não consegue mudar. Tem até uma frase que está aqui no meu quadro que diz assim: o passado não define um homem. Até porque você não tem o poder de fazer um novo começo, mas você pode determinar um novo fim. Né? Então, a gente pode. O que você pensa disso? Mônica, eu vejo assim, tem algumas dores que aconteceram no passado que já estão resolvidas. E algumas vezes, eu não sei porquê, alguns de nós têm a tendência de ressuscitar a dor e ficar lembrando, ficar tocando num ponto onde não deve mais. Assim, você falou do luto, e é preciso a gente passar por um momento, e é importante, acho que todo mundo saiba, né? Que todo tipo de separação ou perda pode ser interpretado, né? Como um luto. Então, a gente precisa passar isso. Inclusive, o funeral, né? É um processo importante quando as pessoas às vezes ficam até desesperadas quando não encontram o corpo porque teve um acidente, e o funeral é um encerramento de um ciclo. Sim. E sofrer um pouco depois é importante, ou um tanto depois, a gente não sabe o quanto. Só que existem coisas que já passaram e a gente não pode ficar trazendo de volta. Talvez a gente pode até, algumas pessoas eu já ouvi falar, eles falam: eu vou sofrer com isso até agora. A partir de agora eu não vou mais lembrar. E tem pessoas que conseguem fazer isso. Elas mudam a mente delas, não lembram daquela, elas conseguem apagar aquilo. E elas então não lembram do lugar, não lembram da pessoa, elas evitam o máximo. De vez em quando vem a lembrança. Então, é uma proteção que elas fazem. Pode até falar: ela é muito fria com isso. Não, mas não é. Mas com relação a coisas que ainda vêm à nossa mente, porque nem tudo a gente é tão fácil tirar, né? Com relação a essas coisas, eu acho assim, trabalhando e progredindo, e o tempo vai trazendo muita coisa, né? Desde que a gente se esforce, eu acho muito legal de pessoas que ressignificam de uma forma a ponto de procurar ajudar outras que estão recentemente passando por aquilo. Uhum. A gente tem várias experiências disso, e eu gosto muito dos grupos de recuperação, por exemplo, de uma pessoa que tinha problema de vícios e entra uma pessoa nova, e o que está lá mais tempo, ele pode ser um padrinho, ele sabe a experiência, ele ajuda, ele: olha, eu estou aqui a qualquer momento, qualquer hora que você sentir vontade, me liga, a gente se fala, eu fico com você. Então, assim, existe muita sabedoria na pessoa e altruísmo também, né? Na pessoa que ela vê. E a gente não está dizendo que a dor dela está totalmente apagada, ela pode ter ainda. Mas quando ela ajuda outro, ela é preenchida com uma alegria que é divina. E isso consegue amenizar, né, o sofrimento dela. Então, isso é fantástico. É isso mesmo. Eu acho que essa palavra é incrível. Você foi muito feliz nessa colocação, porque é exatamente assim. Quando a gente ajuda outras pessoas, a gente se sente mais feliz, né? Quando a gente entrega, a gente descobre que a gente tem para entregar, né? A gente se descobre, a gente mergulha dentro, né? Faz um mergulho para dentro da gente, não para fora, porque muitas vezes, se a gente não souber onde eu estou agora e onde eu quero chegar com isso, a gente continua paralisado, né, Ivan? Ou então paralisado olhando para trás, o que é pior. E aí é impossível, porque imagina, se a gente for dirigir o carro da nossa vida olhando somente para o retrovisor, a gente não consegue sair do lugar. Ou se sair, a gente vai colidir, a gente vai bater, vai estragar o carro, né? Então a gente tem que olhar para frente, a gente precisa segurar o volante, dirigir o carro da nossa vida olhando para frente. De vez em quando a gente vai dar uma olhadinha lá no retrovisor, né? Faz parte do processo isso, mas a gente tem que seguir, porque esse é o primeiro desafio nosso, é saber onde eu quero chegar. Imagine, Ivan, se você que mora na grande São Paulo aí, né, decidir fazer um passeio com a Patrícia para um determinado local,
e você não tiver um mapa ou não tiver um GPS para te levar naquele lugar que você escolheu, você vai sair da garagem do estacionamento e vai pegar qualquer avenida, em qualquer direção. Porque você não tem um mapa, você não sabe nem aonde você vai, você não planejou. Agora, se você planejou, não, nós vamos para aquele lugar, nós vamos chegar lá tal hora, daqui até lá tem tal distância. E eu acho que é isso que a gente precisa também com a nossa vida. A gente precisa olhar para onde nós estamos hoje e precisamos olhar para onde a gente quer estar daqui a 1 ano, por exemplo, daqui a 5 anos. Porque se hoje eu decidir que essas dores, essas mazelas, essas mágoas, essas memórias, elas fazem parte de mim, ok? Elas estão registradas em mim, mas eu vou fazer com elas aquilo que a gente já combinou, de trazer um novo significado e ofertar para outras pessoas vida a partir dessa dor. E eu quero chegar nesse ponto, eu quero chegar num ponto de ajudar, sei lá, 10 pessoas à minha volta, 100 pessoas à minha volta, ou todas as pessoas que estiverem passando uma dor ou que passaram uma dor parecida com a minha. Se a gente sabe aonde a gente quer chegar, então a gente traçou um plano estratégico para fazer isso, né? E uma coisa que eu acho interessante, Mônica, nesse processo aí que você tem esse plano para seguir, você tem esse caminho que muitas pessoas que já passaram por isso, estudiosos também, falam, olha, esse é um caminho seguro, pode ir por ele. Diferente da estrada, algumas vezes você está indo pelo caminho da sua recuperação, da sua ressignificação, por causa do passado, de uma dor que você teve. E o que é difícil é você continuar no caminho quando você está fazendo várias coisas que todo mundo indica e você ainda continua com sofrimento, continua com aquela dificuldade. Então, a pessoa tende a abandonar, porque ela fala, olha, eu estou fazendo e não está dando certo. Mas o que é importante é continuar. Mesmo que você não atinja todos os suas metas e objetivos que você teve, mas você pensa o seguinte, eu vou fazer. Mesmo que eu não consegui tanto, eu fiz. Isso é importante. Abandonar, a gente não pode. Não. Porque é a mesma coisa, ó, o guia está dizendo por aqui, nossa, mas essa rua aqui não... Eu vou por outra rua. Aí você vai para o caminho contrário e é muito perigoso, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E uma coisa assim, extremamente importante que eu acho é você contar os seus resultados. Né? Você alista, você escreve, olha, hoje, por exemplo, sua meta era fazer 3 coisas, falar com 4 pessoas e você fez só uma, mas não tem problema, escreve aquela uma, porque é uma coisa boa, você conseguiu. Era que aquele dia você conseguiu. Talvez o dia seguinte, se você acorda melhor, você vai conseguir fazer mais. Uhum. Mas não fique frustrado também ou não seja perfeccionista para conseguir, para assim, eu tenho que conseguir isso em 1 mês. Depois de 1 mês, se você não conseguiu, paciência, não tem problema. Mas veja 1 mês atrás, você fez progressos. Sem dúvida. E isso vai te animando e vai te dando pavimento para continuar indo adiante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo, uma escada com 10 degraus, você não vai, se você mirar o 10º, mas não trilhar o primeiro, não subir o primeiro, não tem como você chegar lá, né? É impossível. E se cansou no 3º, para um pouquinho, você já está no 3º, mas descansa, respira, depois você vai seguir. Não pode descer e nem sair da escada, né? Senão... Isso. A Carol Simonassi, ela está dizendo assim, e a dor das pessoas que desejam morrer? Na verdade, elas não querem morrer, mas querem acabar com a dor. Tem um filho de 21 anos que sofre muito e fala que não aguenta mais viver. Bom, Carol, o que acontece? No caso dele, talvez ele esteja mesmo com depressão. E eu não sei se ele está sendo assistido por profissionais, mas ele deveria, né? Porque, né, Ivan, no caso assim, quando a gente observa esse comportamento, que a dor é muito intensa, a gente está falando de uma dor emocional que já foge a uma rotina dentro da normalidade. Então, a gente tem, né, uma farmacinha interna no nosso cérebro que produz alguns hormônios que são fundamentais para a gente se sentir feliz, para a gente sentir vontade de viver. E, às vezes, por alguma disfunção fisiológica, o seu filho não esteja produzindo isso.
ou talvez por alguma disfunção social no meio em que ele vive também, né? Ou talvez por alguma disfunção de identidade, a crença de identidade que ele tem, se ele realmente tem valor, se a vida dele tem valor para ele, né? Então, assim, isso teria que ter uma análise um pouco mais criteriosa. Ele precisa ter um profissional avaliando ele precisa realmente conversar com alguém, se abrir para esse profissional se aprofundar nessa dor, entender o quadro clínico que ele se encontra. Porque, aos meus olhos, pelo que você colocou aqui, é um quadro clínico e depressivo. Mas eu estou falando a grosso modo. A gente precisaria conhecer mais profundamente para dizer com propriedade, né, Ivan? O que você acha? No geral, Mônica, o que a gente... Quando eu trabalho aqui no Brasil, esqueci de falar, né, no programa da igreja chamado Serviços Familiares. E, entre outras coisas, a gente ajuda as pessoas a conscientizando o que é saúde mental. E uma das coisas que a gente fala é a diferença da tristeza e da depressão. É normal a gente sentir tristeza. E algumas tristezas são maiores, duram mais tempo, depende do evento que trouxe aquela tristeza para nós. Uhum. Então, a perda de um emprego, ou saber que você tem uma doença, ou a perda de um ente querido, isso pode ser uma coisa muito impactante. Então, pode trazer uma tristeza por um tempo, junto com outras coisas, com ansiedade, ou medo e tudo mais. Agora, ter vontade de morrer não é normal, né? A gente pode, às vezes, até pensar, nossa, se eu morresse, o que ia acontecer, né? E se, quando você está viajando, se o avião cai, ou se o carro bate, nossa, como é que é assim? Mas isso é um eventual pensamento da morte, não é o desejo da morte. O desejo da morte não é bom uma pessoa ter, e a gente recomenda que se um líder está conversando, ou se um amigo está conversando com alguém e descobre que a pessoa está querendo morrer, ou se ela tem planos para tirar a vida dela, ela precisa de uma ajuda imediata, agora. E essa ajuda, né, a gente tem trabalhado para tirar o preconceito do que é o psicólogo e o que é o psiquiatra. O psiquiatra, inclusive, dá uma medicação e tem gente que fala, nossa, se você falar que eu tenho que ir para um psiquiatra, eu vou perder a amizade com você, porque você está me chamando de louco. Mas não é isso. É porque o psiquiatra pode dar uma medicação, porque a depressão, ela também é química. Então, a pessoa pode precisar de uma medicação para poder diminuir esse tipo de sentimento. Essa medicação não é de um dia para o outro, ela demora um pouco. Isso vai ajudar ela até a responder melhor numa psicoterapia, conversando com o psicólogo, né? Exato. Então, muito importante isso. É isso mesmo. Sem dúvida. A pessoa que colocou essa observação do filho, é importante buscar ajuda, busca com um profissional, né? E a gente não pode ter nenhum preconceito, e algumas pessoas, mas eu vou tomar remédio, e eu vou ficar dependendo do remédio. Não pensa nisso. E se precisar tomar remédio a vida inteira, ainda bem que tem remédio. Claro! É isso, né? Mas não é preservar a vida sempre, né? O que não é bom é a pessoa ficar nessa angústia, não querer viver. E quem está próximo, assim, com o coração na mão, porque tem medo até de dormir e não sabe o que vai acontecer com a pessoa. Não é para ser assim. A vida não é para ser assim para ninguém. Ninguém, de jeito nenhum. Ivan, infelizmente, vai terminar nosso tempo e a live vai ser cortada, porque nós estamos com 59 minutos. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer mais uma vez a sua presença, Ivan, a entrega foi maravilhosa. Eu acredito que todo mundo ganhou muito com isso, com esse conteúdo, porque eu ganhei, foi um presente para mim. E, infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas, gente, manda as perguntas para o nosso direct, pode mandar para o meu direct, pelo Instagram, pelo Facebook, que eu vou responder vocês, tá bom? E amanhã nós temos a sequência de live, que vai ser a terceira. Então, amanhã nós vamos falar sobre eliminar sequelas das memórias disfuncionais. Então, esteja aqui com a gente para a gente dar continuidade a esse projeto lindo que está agregando valor à sua vida, a minha em especial. E, Ivan, meu amigo querido, queria te dar um abraço apertado. Também. Um abraço na Patrícia, nas meninas lindas aí que te socorreram, me socorreram também. Se não fosse por elas, não tinha entrado. A gente não conseguiria, né? Parabéns pela iniciativa, viu, Mônica? Continua, a gente precisa falar mais sobre saúde mental, precisa falar mais sobre comportamento.
Isso é essencial nos dias de hoje. Muito importante mesmo. Parabéns pela iniciativa.